Olá, meus novos alunos. Vamos iniciar aí mais uma unidade, agora a unidade 2. Vamos falar sobre civilizações do mar Mediterrâneo, disciplina de história. Vamos iniciar falando sobre os hebreus. Então essa é a aula 1. Sobre os hebreus. Então nós temos aqui no slide sobre a data e algumas atividades que os hebreus realizavam. Então, os primeiros registros do povo hebreu datam de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, que nós estudamos na unidade passada. Então, eles emigraram para a Palestina, próximo ao atual Líbano, e ali eles se desenvolveram principalmente para a existência do rio Jordão, né, que acabou possibilitando aí a realização de atividades comerciais. Uma maneira de conhecer algumas características dos hebreus é pela leitura da primeira parte, que é chamado de Antigo Testamento, que os judeus ou os hebreus chamam de Torá, texto fundamental da religião hebraica. Os judeus, forma como também eram chamados, foram o primeiro povo monoteísta da história, ou seja, adoravam um único Deus, né? Chamando de Yahvé. Outro fator que é importante, na época em que os hebreus chegaram à Palestina, havia diversos povos habitando o território. Por exemplo, existiam lá os cananeus e os filisteus. No início de sua história, os hebreus eles se organizavam em tribos lideradas por chefes. Eles se dedicavam, por exemplo, ao cultivo de trigo, a azeitona, a uva, além do pastoreio de cabras, de ovelhas. Porém, é importante frisar que a principal atividade econômica dos hebreus era o comércio. Então, a Palestina, né, era um lugar de trânsito de comerciante entre várias regiões, como a Mesopotâmia e o Egito. Os hebreus vendiam petróleo e vinho e compravam metais, por exemplo, marfim e especiarias. O petróleo, conhecido como betume na época, era utilizado na iluminação, né, no embalsamento de corpos e assim sucessivamente, né? Então percebe que desde antigamente, sem eles terem a ideia do valor comercial do petróleo, ele já consumiu o petróleo, né? Para essas atividades que eu acabei de citar para vocês agora há pouco. A presença dos hebreus na Palestina passou por 3 fases. E aí nós temos, né? A primeira delas, a dos patriarcas. A segunda, a dos juízes, que nós vamos falar. E a terceira, a dos reis. Então, a primeira, que é a fase dos patriarcas, foi uma forma de organização política em que os líderes das grandes famílias exerciam variadas funções na sociedade, como, por exemplo, eles eram chefe militar, eles eram sacerdotes e eram também líderes políticos. Então, nós temos aqui 3 grandes patriarcas que se destacaram. Você não pode esquecer o nome desses 3 importantes patriarcas. Foram eles Abraão, Isaac e Jacó. Alguns historiadores colocariam aqui também José e Moisés, né? Pode também ser considerado como patriarcas. Então, de acordo com as crenças hebraicas, Abraão, por volta de 1800 a.C., recebeu uma mensagem de Yahvé para que guiasse seu povo até a chamada Terra Prometida, conhecida como Canaã. Hoje ela é chamada de Terra da Palestina.
Então o acordo era o de que, se Abraão conseguisse tal feito, segundo a promessa que ele recebeu de Deus, de Yahvé, ele seria o líder de uma nação. Essa nação dominaria todas as terras do Nilo até o Eufrates. Esses acontecimentos, assim como o cumprimento de acordo por Abraão e a formação das nações pela sua família, estão registrados na Bíblia, principalmente no primeiro livro da Bíblia, né, que é o livro de Gênesis. Então, após cerca de 100 anos, 1700 a.C., parte da população migrou para o Egito. Por quê? Uma grande fome se alastrou sobre a terra, né? E o povo hebreu teve que buscar refúgio no Egito para fugir da fome. Porém, 300 anos depois, os hebreus eles foram escravizados e ficaram nessa condição de escravos por aproximadamente 200 anos como escravos lá no Egito. Até que surge Moisés, né? Moisés, que foi criado como filho de Faraó, era um hebreu e foi o responsável, após descobrir que ele era um hebreu, foi responsável em guiar o povo de volta à Palestina, pois que ele é considerado como o libertador do povo hebreu. Então, de volta à Palestina, né, a disputa pelo território continuava. As ameaças contra os hebreus provinham principalmente das tribos dos amonitas, dos cananeus e dos filisteus. Para evitar uma possível desorganização do povo hebreu, foi estabelecida uma nova instituição política. Essa nova instituição política dá início à segunda fase, que nós acabamos de citar. A primeira é dos patriarcas e a segunda fase se inicia a partir de agora, né? Aonde o povo hebreu passou a ser governado pelos juízes. Então, nessa segunda fase, a fase dos juízes, da história dos hebreus, os juízes tinham a responsabilidade sobre assuntos militares e religiosos. Não esqueça o nome dos 3 juízes que mais se destacam: Jefité, Gideão, Sansão e Samuel. Esse sistema administrativo ele foi substituído pela centralização política com a instituição da monarquia, que é a terceira fase. Então, preste atenção. Nós tivemos a primeira fase, a fase dos patriarcas, liderado ali por Abraão, Isaac e Jacó, né? Tivemos aí a segunda fase, a fase dos juízes, que se destacaram como grandes juízes da época Jefté, Gideão, Sansão e Samuel. E agora vamos iniciar a terceira fase, que é a fase da monarquia. Então, nessa terceira fase, temos Saul, foi o primeiro rei de Israel, dos judeus, e formou um exército permanente para lutar contra os filisteus. Seu sucessor foi Davi, e lutou contra os filisteus e os cananeus. É importante frisar que Davi foi o único rei que conseguiu derrotar os filisteus. Então, durante o reinado, né, os hebreus expandiram o território, conquistaram a cidade de Jerusalém e transformaram Jerusalém a capital administrativa e religiosa do seu reino. O sucessor de Davi foi seu filho Salomão, né? Então, Salomão estabeleceu relações comerciais com o Egito e a Babilônia, ampliando essas trocas com os povos da região. É importante frisar um detalhe, que Davi foi um guerreiro, era um rei carismático, mas ele gostava de guerra, suas mãos derramavam sangue. Já Salomão não, era um rei da paz, ele era um rei diplomático,
Ele mantinha relações comerciais, diplomáticas com vários reinos, né, fazendo com que o seu reino fosse um dos mais prósperos de toda a sua época. Então, o que aconteceu? Com a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois. Não esqueçam, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. Preste atenção. Esses pequenos reinos não resistiram ao poder dos assírios. Então eles foram conquistados em dois períodos. Em 721 a.C., mais tarde, em 558 a.C., olha só, em 558 a.C., com o domínio babilônico sobre a Síria, os hebreus também foram subjugados por esse império, que é importante frisar esse detalhe, né? Sobre a tradição hebraica, é possível destacar: Deus não podia ser representado por imagens. Na época de Salomão, o culto a Deus, chamado pelos hebreus de Yahvé, em hebraico, né, era realizado pelo sacerdote, o rabino, chamado assim, que significa mestre. Diversas festas e rituais foram introduzidos no calendário religioso, como, por exemplo, a Páscoa, né, para marcar a fuga do Egito, o Pentecoste, para comemorar o recebimento das tábuas da lei, e a festa dos tabernáculos, para recordar os tempos do deserto. E além disso, foi estabelecido o Sabá, ou Shabat, né, um sábado religioso em que todos deveriam descansar, inclusive os escravos, marcando o sétimo dia da criação divina. Então, os hebreus, por exemplo, eles valorizavam a música, era bastante usado nas cerimônias religiosas, né? Sobre a arquitetura, destacavam-se os palácios, as habitações dos nobres, as casas mais simples tinham a aparência de uma grande caixa quadrada composta apenas de um piso térreo, dividido em duas partes, né? A parte mais alta serviu como sala de jantar e quarto de dormir, a parte inferior como estábulo. Então, se você for observar lá na página 444, tem uma imagem da estrutura de uma casa hebraica. Então, vocês vão ver todo o compartimento, né, toda a sua arquitetura. Um outro detalhe também, que os hebreus, né, eles praticavam o judaísmo, religião monoteísta. Então, eles adoravam um único Deus, chamado Yahvé, que significa Javé ou Jeová. Esse Deus, né, o Yahvé, ele não poderia ser representado por estátuas ou imagens. Torá é o nome do principal livro da religião, que está relacionado aos primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Ali também está estabelecido, né, a tábua dos 10 mandamentos.